Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, abençoamos a tua serva esta noite. Usa ela com ousadia, com graça, com autoridade, com unção, com poder. Que ela possa transmitir tudo aquilo que o Senhor falou com ela. Recebemos, ó Pai, com gratidão tudo que o Senhor quer falar conosco essa noite. Tomamos o domínio deste ambiente e declaramos a tua presença liberada para agir, para trabalhar, para fazer como tu queres. Em nome do Senhor Jesus, declaramos as mentes cativas ao Espírito Santo de Deus. Todo espírito de distração é impedido de agir neste lugar. Todo espírito que rouba a palavra é impedido de seja amarrado de agir, não pode agir. Declaramos a liberdade dos anjos para trabalhar neste culto para a glória do Senhor Jesus. Amém? Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Aproveitar, enquanto os irmãos estão em pé, vamos abrir. Se os irmãos tiverem um pouquinho assim de paciência, nós vamos ler e depois ler. Depois dá para sentar. É muita alegria de eu estar aqui hoje. Deus tem dado grandes vitórias, né? Estou aqui, graças a Deus, com meu braço livre para levantar e glorificar o nome do Senhor, né? E depois mais umas provas, mas passamos também. Estamos aqui com muita alegria nessa noite. Então vamos abrir em Mateus, capítulo 21, do 28, capítulo 21, do verso 28 ao 31. Quantos acharam? Acharam? Amém? 21, 28 ao 31 diz assim: a parábola dos dois filhos. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: não quero, não irei. Mais tarde, porém, arrependendo-se, foi. Então o pai se dirigiu ao segundo filho e disse a mesma coisa. Respondeu ele: eu vou, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Jesus perguntou. E eles responderam: o primeiro. Agora vamos abrir em Lucas, no capítulo 15 e o versículo 11. Lucas 15 e 11. É bem pertinho ali, né? De Mateus, já vai Mateus, Marcos, já veio Lucas, né? Então, o capítulo 15 e o versículo 11. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. Essa é a parábola do filho pródigo, né? O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens, nessa tradução fala, com as vagens de alfarrobeiras, as bolotas, né, que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Essas 2 partes que eu li são parábolas. Agora vamos lá em Gênesis, a última leitura. Em Gênesis, no capítulo 4, do 3, versículo 3 ao 7. Quer dizer, uma parte ainda do 2, que diz assim. Então, 4,
a segunda parte do versículo 2 em diante. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura delas. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito. E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, querendo conquistar-te, mas sobre ele deves dominar. E disse Caim a seu irmão Abel: vamos ao campo? Estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Muito obrigada, igreja, pode se assentar. Acho que vocês nunca escutaram assim uma leitura assim tão longa, mas eu lembro um dia teve uma irmã que pregou aqui, e ela fez uma leitura bem longa, mas estava muito maravilhosa aquela mensagem da irmã. Ela, inclusive, ela está aqui. Eu acho que é a irmã Nath que pregou sobre a Ana. Foi muito importante. Então eu estava orando essa semana, orando já. Inclusive essa palavra, eu estava lendo um dia a Bíblia, e quando eu cheguei nessa parte que Jesus disse a parábola dos 2 filhos, que o pai chegou e disse: filho, vai trabalhar na minha vinha hoje. E ele disse, sim. O primeiro disse: eu não quero. Aí ele saiu e se arrependeu, começou a pensar aquilo. Por que eu falei, né? O pai pediu com tanto carinho para eu, né, ir trabalhar, precisa ir trabalhar na vinha. E ele disse: eu não quero. Aí diz a palavra que ele se arrependeu e depois ele foi. Aí o pai chegou para o segundo filho, disse: filho, falou a mesma coisa, vai trabalhar hoje na minha vinha? Aí, o que o filho falou? Sim, pai, eu vou. E saiu dali e não foi. Aí, naquele dia, quando essa palavra, assim, parece que saltou, assim, nos meus olhos. Digo: meu Deus, que coisa séria. Quantas vezes nós estamos fazendo isso? Quantas vezes nós fazemos Deus opera, Deus fala aqui na casa dele, aí nós ficamos cheios de ânimo, cheios de coragem. Sim, eu vou fazer, eu vou, mas como que não? Claro que vou. Só que quando nós saímos daqui, nós esquecemos. E nós vamos cuidar dos nossos afazeres, nós vamos cuidar dos nossos negócios, e até o Espírito Santo fica ali, mas você não foi propriamente um voto, porque daí é muito mais sério. Daí já o voto na palavra do Senhor já diz que se nós votar, fazer um voto, e nós não cumprir, Deus chama do quê? De tolo. Deus diz que Ele não se agrada de tolos. Então, cuidado quando for fazer um voto, porque precisa cumprir, né? Mas eu já nem estou falando de voto. Eu estou falando os planos que a gente faz. Não, eu vou melhorar, o próximo mês eu vou melhorar. E quando nós vemos, nós fazemos que nem aquele filho, né? E que disse: eu vou fazer. Então Jesus perguntou: qual dos 2 que fez a vontade do Pai? E eles responderam: o primeiro. O primeiro, quando o pai disse: filho, vai trabalhar na minha vinha. Ah, pai, não vou não. E às vezes acontece isso com nós. Quando o pastor Daniel fala aqui,
tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que ler a palavra, tem que orar, tem que buscar e tal. A gente fica, ai Senhor, mas meu Deus, é difícil. O coração está desejando, mas a gente fica dizendo é difícil, porque realmente é. Porque sem esforço, a gente não consegue mesmo. Se a gente não se esforçar, não consegue mesmo, né? É uma luta diária. Mas quando nós saímos dali, a gente diz, Senhor, eu preciso. Senhor, Tu mereces. Senhor, eu vou sim, eu vou. Eu até pensei que não ia, Senhor, mas eu vou. Não é? Depois, mais daqui a pouco eu quero ler aqui assim uma reflexão, porque eu tenho assim dificuldade de gravar. Então eu escrevi, que normalmente, essa vez assim também é uma coisa bem, Deus assim fez uma prova, sabe? E às vezes acontece comigo que eu faço um monte de anotações e quando chega aqui, eu não vai, não entra e vai, entendeu? O Espírito Santo leva para outro lugar. E essa vez já foi bem interessante, entende? Diferente assim de outras vezes. Mas os textos nós lemos todos juntos, né? Ok. Qual a segunda parte que nós lemos? A parte do filho pródigo. Aí, o que Deus tocou no meu coração, lendo essas passagens, o Espírito Santo assim ministrou ao meu coração, desculpa que eu... Estava um pouco esses dias com uma gripe, daí seca assim tudo, mas a gente toma uma aguinha, né? Então, o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, essas 3 famílias que nós lemos aqui, de 2 filhos, nós lemos dos outros 2 filhos e depois outros 2 filhos. Eles foram criados pelo pai, pela mãe, mas pode ver que eles são filhos diferentes. A segunda passagem que eu li em Lucas, no capítulo 15, versículo 11, a parábola que Jesus falou do filho pródigo, eram os 2 filhos, eles estavam na casa do pai. Na casa do pai tinha abundância, na casa do pai tinha pão, na casa do pai tinha o carinho da mãe, o carinho do pai, a convivência com o irmão dele. Eles estavam os 2 ali, mas de repente entrou na mente dele uma insatisfação. Não está bom aqui, não está bom. Ai, eu estou enjoado dessa... É uma rotina. Eu estou enjoado, eu estou querendo uma coisa diferente. Eu estou querendo uma coisa diferente e o Espírito Santo ministrou no meu coração. Os irmãos assim, longe de pensar que porque eu estou falando para mim, porque a palavra do Senhor, que nem nós estava cantando, diz, pois tua palavra é pura. E tem também, na palavra do Senhor diz que a palavra de Deus, ela é uma espada de 2 gumes. Então, tem até uma música que diz, essa espada, ela é de 2 gumes, ela corta para lá e corta para cá, corta para lá, e é muito interessante. Eu lembro no Brasil, tinha um irmão assim, um profeta que Deus usava, e daí... Às vezes a gente ganhava uma oportunidade para trazer uma palavra, aí quando acabava o culto ele chegava assim, só olhava para mim e dizia, credo, irmã Ninfa, teve que pregar tudo para você mesmo? Eu dizia, então. E muitas vezes é isso mesmo. E eu estava analisando, o pastor Daniel eu sei que ele me perdoa, porque todo dia ele me perdoa, sabe? Se não perdoar, já viu, né? Mas eu lembro que na escola de pregadores, aí o pastor Daniel falou assim, o pregador não deve de falar dele próprio, tem que falar a palavra.
a palavra, e daí aquilo ficou, sabe? Digo, meu Deus do céu. E daí, às vezes vem, quando a gente vê, está falando, né? Um testemunho, uma coisa. Mas eu percebi que a palavra, ela primeiro trabalha na gente, né? O Espírito Santo trabalha aqui dentro. Eu estava ali no banco e estava assim, dizendo, Espírito Santo de Deus, tu já ministrou, mas agora limpa o canal, porque às vezes quando a gente está na comunhão, está lá buscando, ele ministra, e quando a gente chega aqui, parece que o canal fecha, né? É só a graça. Aí eu disse, Espírito Santo ministra agora, fresquinho, para que eu possa transmitir o que tu queres que transmita para a tua igreja, né? Então aqui não tem ninguém, nós estamos todos no mesmo lugar, não tem ninguém melhor do que ninguém, todos nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, e a palavra vai trabalhando, né? Vai trabalhando primeiro aqui no meu coração, depois no seu e depois no nosso, e assim nós vamos continuando, amém? Então esse filho, ele começou a ficar insatisfeito com o que estava acontecendo, sabe? Começou a ficar monótono, ele começou a ficar desanimado, e ele pensou, eu não vou ficar mais aqui. Não vou ficar mais aqui, eu vou procurar outras coisas. E ele chegou para o pai, e ele tinha, esse filho, ele tinha investido muito ali, desde que ele nasceu, desde que ele se conhecia por gente, que nem diz, né? Ele estava ali na convivência daquela família, do pai, da mãe, ali, eu não sei se tinha outros irmãos, a Bíblia fala da parábola desses dois, né? E daí esse então, filho mais novo, chegou para o pai e disse, pai, eu tenho direitos aqui, eu quero que o pai me dá o que cabe para mim da herança, e que eu quero. Primeiro ele pediu a herança. Ele pediu a herança, ele não falou na hora. Daí dizia, ao cabo de alguns dias, ou de muitos dias, o filho saiu. Porque quando ele pediu, o pai deu a parte que, né? Mas eu penso que talvez o pai nem imaginava que o filho queria sair. E aquele filho saiu da casa. Com certeza o coração daquele pai ficou arrebentado, ficou estraçalhado. Aquele pai deve ter chorado muito. Eu penso que quando aquele filho estava saindo, aquele pai foi assim na janela e ficou olhando e abanou, tchau meu filho, mas que Deus te abençoe. Entende? E o filho ali, levianamente, sem pensar o que poderia acontecer na vida dele, e foi. E na palavra do Senhor diz que ele foi para uma terra distante, e ele começou a gastar aquela herança que ele tinha ganho. E quantos de nós, às vezes, estamos na casa do Senhor, o pão tem abundância, tudo em abundância, o amor em abundância, e o inimigo coloca alguma insatisfação na mente, no coração, e a pessoa pega e sai da casa do pai. E quando ela sai, tudo aquilo que ela tinha adquirido, aquelas bênçãos, aqueles dons que ele tinha, ou ela tinha adquirido no tempo que estava na casa do pai, ele sai para o mundo, e ali ele gasta tudo. Porque o inimigo ali destrói e vai gastando dissolutamente, que nem esse filho pródigo fez. Mas um dia, fala a palavra do Senhor, que um dia, quando veio uma fome naquela terra, e ele também foi atingido por aquela fome, e ele não tinha mais nada, aí ele foi procurar um trabalho. Aí ele teve que procurar um trabalho. Nós estamos suando aqui hoje, porque não tem o ar-condicionado, mas tá bom, se a gente está suando, a gente lembra, né? Que Deus disse, no suor do teu rosto, tu vai comer o teu pão. Hoje nós estamos igual no Brasil, né? Que nem a pastora Gel falou. Mas glória a Deus, ninguém vai derreter, né? Ninguém vai derreter, não. Então, aí ele teve que procurar um trabalho. Até ali, ele estava na boa. Vai ver que ele arrumou amigos, não precisava nem arrumar.
porque amigos chegam quando tem, amigos chegam. E ali ele gastou tudo, e dele não tinha mais nada. Aí ele foi procurar um trabalho. Aí o fazendeiro lá disse: olha, não tem nada aqui, mas tu quiser, cuida dos porcos ali, então vai tratar dos porcos, vai ser esse o teu trabalho. E na palavra do Senhor diz que ele começou a passar fome. A palavra do Senhor não diz que ele comeu as bolotas lá que os porcos comiam, né? Mas ele tinha desejo, ele desejava de comer, de fome que ele estava. Aí ele parou. O que eu fiz? Lá na casa do meu pai tem abundância de pão. Deus está falando. Deus está falando. Eu sinto a presença do Senhor. Porque na casa do Pai há abundância de pão. Mas lá no mundo não tem. Lá no mundo não tem pão. Lá no mundo é fome. Lá no mundo é penar. Lá no mundo é sofrer. E ele parou e pensou: o que eu fui fazer? O que eu fui fazer? E ele pensou assim: eu vou voltar. Ele se arrependeu naquele dia. Ele disse: eu vou voltar e vou falar para o meu pai: Pai, me perdoe, Pai, eu pequei contra ti e contra o céu. Me perdoa, Pai, mas me pega eu como um dos teus jornaleiros. Não precisa nem me aceitar mais como filho. Ele se humilhou e voltou à casa do pai. Graças a Deus que ele fez isso. Graças a Deus que ele sentiu essa necessidade. Porque alguns de nós que estavam no nosso meio, do decorrer dos anos, a gente viu isso muito acontecer nas igrejas. A gente viu isso. Era muito triste de ver quando Deus falava e aquela pessoa não escutava mais e não retornava, e até perecia. Depois de estar lá no mundo, ele perecia sem Deus, sem salvação. Deus é que sabe se na última hora ainda Deus teve misericórdia. Mas a gente viu muito disso, e a gente pensava: meu Deus, o porquê? Porque o inimigo coloca coisas na mente, coloca no coração. Então esse é o segundo dos 2 filhos que eu tenho falado. Eu prometo que eu não vou até meia-noite, só até umas 11. A terceira parte que a gente leu, quando eu estava meditando: mas Senhor, mas que interessante, mas é muito sério, Senhor. Por que 2 filhos aqui, uma parábola, outra parábola ali, 2 filhos ali? E daí o Espírito Santo falou comigo: a terceira parte não é parábola. A terceira parte foi o que realmente aconteceu com 2 filhos, que foram os filhos dos nossos primeiros pais, Caim e Abel. Então na palavra do Senhor diz, que nós já lemos, então eu vou somente relembrar. Na palavra do Senhor diz que o Caim, ele foi lavrador da terra. O Abel criava ovelhas. E aí a palavra do Senhor diz que o Caim chegou. Ele pensou: puxa, está produzindo tanto aqui, eu vou levar uma oferta ao Senhor. E ele levou uma oferta daquilo que ele colheu lá na terra, daquilo que ele plantou, da plantação dele, da colheita. Ele levou uma oferta ao Senhor. Aí fala assim: e Abel também trouxe da sua criação lá de ovelhas, ele também trouxe uma oferta ao Senhor. E os 2 ofereceram aquela oferta ao Senhor. E a palavra do Senhor diz: e Deus não atentou para a oferta de Caim, mas ele aceitou a oferta de Abel. Aí, irmãos, agora é verdade, é uma hora sim de reflexão.
é uma hora assim de silêncio. É uma hora assim que eu sinto assim um peso. Um peso. Mas deixa o Espírito Santo esclarecer para você aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Somente antes de nós concluir, eu só quero ler essa reflexão que eu falei que eu não consigo memorizar assim, então eu escrevi, que é uma reflexão. Não seria o título da mensagem, não seria, mas pode ser. É uma pergunta: qual é a minha resistência? Qual é a minha resistência? A compreensão das coisas espirituais não vem pelo intelecto, mas pela obediência. Vamos repetir rapidinho. A compreensão das coisas espirituais não vem pelo intelecto, mas pela obediência. Se alguém deseja conhecimento científico, precisará utilizar a curiosidade intelectual. Mas se deseja entender o ensino de Jesus Cristo, só pode alcançá-lo pela obediência. Portanto, estou falando para mim. Portanto, se está me faltando compreensão das coisas espirituais, eu posso ter certeza de que há alguma ordem dele que eu não quero obedecer. Eu sinto a presença de Deus lendo essa reflexão. Porque qual é a minha resistência? Eu não estou falando resistência boa. Eu estou falando qual é a minha resistência para com as coisas de Deus. Qual é a minha resistência? Tipo, não, isso não, Senhor. Esse é meu particular. Então, só repetindo aqui. Portanto, se está me faltando a compreensão das coisas espirituais, posso ter certeza de que há alguma ordem dele que eu não quero obedecer. A escuridão intelectual, a pessoa que não aprendeu, que não aprende, a escuridão intelectual é resultado da ignorância. Concordam comigo? Mas a escuridão espiritual vem em decorrência de eu não querer obedecer alguma orientação dele, que nós achamos difícil. Sempre que alguém recebe uma palavra de Deus, é logo posto à prova quanto a ela. Não é baratinho, não é de graça. Se você recebe algo de Deus, na palavra do Senhor diz que a quem mais for dado, mais vai ser cobrado. Então, se nós recebemos uma palavra de Deus, logo nós somos colocados à prova quanto àquela palavra, para que ela possa frutificar e dar fruto para outros também. Isso. Desobedecemos numa boa, Vamos dizer, boa não, Nós desobedecemos e depois ficamos nos perguntando: por que eu não cresço espiritualmente? Por que nós não crescemos espiritualmente? Por quê? Aí eu esqueço. O que Deus exigiu de mim. Filho, vai trabalhar na minha vinha? Ou eu disse não quero e não fui? Ou eu disse eu vou e não fui também? Daí, Senhor, não sei. Eu não cresço espiritualmente. Até o pastor, ele nem me dá oportunidade. Eu já podia, nossa, com tanta experiência que eu tenho, eu já podia estar lá em cima, junto com ele lá,
o segundo dele, mas não sei, ele não me dá oportunidade e que não seja isso, mas eu sinto dentro de mim, por exemplo, que eu não estou crescendo espiritualmente para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Porque eu não obedeci e não estou obedecendo. Porque quando o pai manda um filho fazer um trabalho e aquele filho não vai, o pai já fica desgostoso. Um pouco. Depois o pai ainda tenta de novo, mas ele já percebe que o filho é um desobediente. Aí o pai desanima, o pai não manda mais, pensa assim, eu vou continuar mandando ele para ganhar um não? Ou para ele pensar que ele está me enganando? Para ele pensar que ele chega bem quietinho ali, sai de fininho, e eu não estou vendo tudo que ele não está fazendo? É muito sério, irmãos. Na nossa caminhada espiritual, não é de qualquer maneira. Não é. Então, daí nós não entendemos por que nós não crescemos espiritualmente. Aí aqui diz assim, o ensinamento de Jesus, ele nos afeta no nosso viver diário. É diariamente, é uma batalha. É diário. Não é uma vez lá por mês, não é uma vez lá por ano, e que a gente vai se... Não. É diariamente o Espírito Santo moldando. Ó, aqui não está bom, ó, dá uma cortadinha aqui, ó, o que você fez não me agradou, volta lá atrás, vai consertar, né? Então o ensinamento de Jesus nos afeta em nosso viver diário. O Espírito de Deus nos torna sensíveis a coisas em que nunca havíamos pensado antes. Com permissão da pastora Gel, um dia ela deu um testemunho, né? E ela falou que uma coisa que ela nunca pensava, o Espírito Santo confrontou ela e disse, ó, tu precisa ser liberta disso. Não me lembro bem, parece que te chamou de orgulhosa. Era? Orgulhosa, uma coisa assim. Ela deu o testemunho dela, assim, ó, eu orgulhosa? Então o Espírito Santo, ele nos confronta com alguma coisa que nós nunca tínhamos pensado antes. Mas é bem assim, na caminhada cristã, é bem assim. É cada dia uma coisa nova, que nem eu falei. Aqui diz assim, ó, quando Jesus o convencer de alguma coisa pela sua palavra, não tire o corpo fora. Não tire o corpo fora. Saindo daqui, não, aquela palavra não foi para mim. Era para a irmã fulana, mas a irmã fulana nem veio hoje no culto. Mas era tudo para ela. Ó, tira o corpo fora, né? Não era para mim, era para o outro, ou era para outra. Então, quando Jesus te convencer de alguma coisa pela sua palavra, não tire o corpo fora. Se você assim o fizer, me perdoe, transformar-se-á num hipócrita religioso. Hipócrita religioso, que Deus tenha misericórdia de nós. Não vamos tirar o corpo fora, irmãos. Irmãs, não vamos tirar o corpo fora. Vamos dizer, Espírito Santo, nós estamos aqui. Espírito Santo, eu estou aqui. Trabalha na minha vida. Pense bem. Porque isso aqui é uma reflexão. Aí eu estou terminando a reflexão. Que eu falei, ó, até 11 horas a gente termina. Está terminando. Pense bem quais são as coisas que te faz dar de ombros. O que é dar de ombros? A irmã Débora fez assim, né? Tipo, ou assim. Não, já, como é? Fui. Tem uma expressão que eles falam no Zap, lá no WhatsApp. Fui, depois que faz uma mensagem. Então, dá de ombro, estou indo. Então aqui diz assim, ó, pense bem quais são as coisas que o faz dar de ombros e descobrirá por que não cresce espiritualmente. Estou falando para mim.
E essa última parte dos irmãos, aonde que eu li? Em Gênesis, né? Essa última parte. O Espírito Santo ministrou no meu coração. E eu quero aceitar Jesus hoje de novo. Eu quero aceitar Jesus de novo hoje, sério. Eu preciso. É muito sério o que Deus falou comigo a respeito desses 2 irmãos que levaram a oferta, quando Deus disse assim, que Deus não aceitou a oferta do Caim, Deus aceitou a oferta do Abel. Não era o problema o que foi ofertado, não era o problema o que foi ofertado, era o problema o coração do Caim, que estava mal diante de Deus. E Deus fez eu entender que ele pensou que com uma oferta ele iria encobrir aquilo que estava no coração dele. Só que quando ele viu que Deus não aceitou a oferta dele, diz que descaiu o semblante dele. O semblante dele descaiu. Aí Deus chegou para ele e falou assim: Caim, por que descaiu o teu semblante? Por que tu está com essa cara, vamos dizer, né? Por que tu está com essa cara assim? Aí Deus falou para ele: se você fizer o bem, não vai ter aceitação para ti. Agora, se você fizer o mal, o pecado jaz à porta. Deus de misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, porque nós temos visto, eu senti esses dias passados, eu disse assim: Senhor, tem misericórdia. Eu não sei, eu senti que o inimigo, ele está atacando a igreja hoje. Nos dias de hoje, o inimigo está atacando. Há tempinhos atrás, ou há tempos mais atrás, o inimigo atacava o povo de Deus. Teve até uma ilustração que a arma que o inimigo mais usava se chamava desânimo. Ele ainda ataca com desânimo. Mas a gente percebe, o que ele mais está atacando nos dias de hoje é com mágoas, é com ofensa, é com mal entendido. Sabe o que é mal entendido? Tu não teve intenção, mas quando você viu, tu já magoou. Você não teve intenção. Eu passei esses dias uma prova desse tipo, entendeu? A pessoa, não fiz nada, não falei nada, a pessoa deu um mal entendido, a pessoa levou por mal, aí eu pedi desculpas, e eu disse: não teve, não, você não entendeu, não foi tal, não, mas você falou, ok, se eu falei, que eu não lembro que eu falei, pedi desculpas. Então o que Deus fez eu entender, é sério. A nossa oferta que nós trazemos aqui no altar. E essa parte que eu quero terminar. É com essa parte que eu quero terminar. Porque o Caim trouxe a oferta, o Abel trouxe a oferta. E a do Caim, não foi aceita. Aqui tem um exemplo. Que em Mateus, não precisa ler, eu só vou mencionar. Em Mateus 5 e 23 em diante, Jesus disse assim, se pois ao trazeres a tua oferta no altar, se pois ao trazeres a tua oferta no altar, lembrares. Deixa eu falar as minhas palavras. Eu vou falar as minhas.
Lembrar que você está com uma mágoa no teu coração. Lembrar que você está machucado com alguma coisa. Falei as minhas palavras. Jesus disse assim, ó, quando você trazer a tua oferta no altar e lembrar que o teu irmão tem algo contra ti. Aí nós ficamos. A reflexão é bem pesada. Esses dias eu falei para alguém essa parte. E a pessoa olhou para mim e disse, não, tu não leu direito lá. Não, tu não leu direito, não. Se eu tenho algo contra o meu irmão. Eu disse, não. Aqui Jesus está dizendo o contrário. E o Espírito Santo ministrou no meu coração que as coisas de Deus são ao contrário mesmo da lógica humana. Então, se tu chegar e trazer a tua oferta no altar e lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, o teu coração está limpinho, mas o teu coração está limpinho, ó, trazendo a oferta purinha aqui, Senhor, tu merece, aqui está, Senhor, a minha oferta diante de ti, Senhor, eu estou limpinha. Não, se tu lembra que o teu irmão, a tua irmã está magoada com você por algo, diz assim, ó, deixa a tua oferta ali, não manda oferecer. Espírito Santo de Deus, fala conosco, Senhor, fala conosco, Senhor. Deus está falando, Deus está falando. Deus está falando porque eu sinto a presença dele aqui neste lugar. Aleluia. Daí diz, deixa a tua oferta ali e vai lá primeiro, primeiro reconcilia com teu irmão e depois vem e traz a tua oferta. Oh, glória a Deus, aleluia. Daí a oferta vai ser aceita. Aí desce o fogo do céu. Só em 1 minuto eu quero contar. Há muitos anos passados, aconteceu uma coisa, um episódio na minha vida. E eu tenho que dar esse testemunho, né? Aí, o que aconteceu? Na cidade que nós morava, chegou um novo pastor. Já tinha um pastor, mas chegou mais um, porque a igreja era grande e precisava 2. Aí, esse novo pastor que chegou, algumas pessoas na igreja não gostaram dele. Não gostaram muito dele. E daí, o que aconteceu? Tinha uma amiga minha e ela convidou eu e mais umas outras irmãs para tomar um chá, um café na casa dela. E eu fui nesse chá. E ali nesse chá da tarde das irmãs, as irmãs começaram a falar daquele pastor. E começaram a falar, meu Deus, mas que esquisito o jeito dele, né? Ai, eu não sei, eu não engulo ele, eu não consigo me adaptar com esse pastor, ele é um pouco esquisito e tal. E eu assim fiquei escutando, mas como as irmãs tinham falado, e eu não queria ficar para trás, então eu disse assim, entende? Eu não tenho nada assim contra ele, mas ele fala muito rápido. Era lá no oeste catarinense e ele tinha vindo do litoral. Lá não sei, até já partiu com o Senhor já esse pastor. E eu disse assim, o que eu não gosto dele é que eu não consigo entender bem o que ele fala. Porque ele fala, né irmãos, assim, bem rápido, assim, tipo lá no sul, né? Que eles fazem esse cash, no cash, sabe? Os... lá, né, os do litoral lá, né, os peixeiros que dizem, né, e aquelas irmãs tinham falado assim umas coisas, até da esposa dele, assim, alguma coisa assim, e eu disse assim, pois é, eu não consigo assim entender bem o que ele fala, e pronto, passou.
Aí nós estávamos na igreja, e o Espírito Santo começou a falar, o Espírito Santo começou a mover, e o Espírito Santo começou a operar na igreja. E Deus começou a falar, que é muito importante isso. Quando Deus fala e quando, né, há resposta, há reconciliação e tudo. Aí eu estava bonitinha lá no banco, aí o Espírito Santo falou comigo. Vai lá no púlpito. A ninfa aqui, ó, irmã ninfa, meu Deus. Vai lá no púlpito e pede perdão para o pastor. Esqueci o nome dele. Esqueci o nome do abençoado. Vai lá no púlpito e pede perdão para ele. Aí eu, ué, Senhor, como assim? Eu ir lá perante toda a igreja, ir lá pedir perdão para o pastor, entendeu? Eu não fiz nada. Aí o Espírito Santo falou comigo, como você não fez? Você não estava no grupinho lá do chá? Ah, Senhor, mas quem falou mal dele foi as outras irmãs, eu não. E Deus me cobrou que eu não aguentei ficar no banco. E eu fui lá, no púlpito. Porque nessa hora, irmãos, quando Deus toca, quando Ele toca, nós temos que obedecer. Eu não tenho que virar de costa, não. Depois do culto eu vou lá, dou um aperto da mão dele, digo, ó irmão, o pastor, me perdoa, papapá, por alguma coisa. Irmão, o que é? Não, por alguma coisa. Ainda diz por alguma coisa, né? E eu fui lá e falei, irmãos, Deus tocou no meu coração, aqui, pastor, eu quero pedir perdão para o pastor. Abracei ele, mas credo, o que é isso, irmã ninfa? E tal, pedi perdão para ele. Quando aconteceu isso, o Espírito Santo começou a mover a igreja, e um começou a se levantar, aí foi uma fila para pedir perdão para aquele pastor. Tadinho, ele era novo no lugar, ele não foi muito compreendido, entendeu? E tal, mas daí, não só dele, mas daí Deus fez uma obra, que outros lá se reconciliaram e tal. Então, irmãos, o que Deus assim tem cobrado, ministrado no meu coração, que o inimigo, ele está agindo dessa forma, e nós chegamos aqui e trazemos a nossa oferta, de qualquer maneira, achando que Deus está recebendo, e vamos para casa, e voltamos aqui de novo, do mesmo jeito, e achamos que o tempo apaga, e o tempo não apaga. O tempo não apaga. Então aqui diz, né, quando Jesus te convencer de alguma coisa, pela sua palavra, não tire o corpo fora. Aí aqui diz assim, vai primeiro, né? Deixa a tua oferta e vai primeiro reconciliar com o teu irmão. Vai primeiro, mesmo correndo o risco de você ser considerado fanático. Porque hoje em dia, se tu quer fazer algo mais profundo, se você quer servir a Deus, papapá, você às vezes é considerado como fanático. Então diz, você precisa obedecer ao que Deus lhe diz. E não indo longe, aquele versículo que diz assim, né? Obedecer é o quê? Melhor do que o sacrificar. Obedecer é melhor do que o sacrificar. E o pastor Daniel, quando ele fala aqui, muitos de nós talvez não. O pastor fala isso porque ele não conhece a minha vida, ele não conhece a minha rotina, né? Ele fala isso porque para ele é tudo fácil e tal, por isso que ele fala. Mas eu não consigo, eu não posso. E nós ficamos sem obedecer e queremos sacrificar. E Deus não aceita, muitas vezes,
o nosso sacrifício, a nossa oferta. Então aqui, o primeiro ponto é aquele que promete e não faz. Tu viu como eu estou fazendo assim, a mensagem bem assim ao contrário? Eu entrei assim no primeiro ponto, depois no segundo, depois no terceiro. Não, é agora no final. O primeiro ponto é aquele que promete e não faz. O segundo é o filho desgostoso com a casa do pai. E que vai procurar, mas depois vai voltar, que nem diz, com uma mão atrás e a outra na frente. Porque gastou tudo o que tinha herdado da casa do pai. E o terceiro é aquele que se esconde atrás da oferta. Que Deus tenha misericórdia. Que nós sejamos, no primeiros 2 filhos, que nós sejamos, podemos ser aquele que disse, não pai, não vou, mas depois se arrependemos e vamos. Depois se arrependemos e fazemos. No segundo, 2 jovens, que nós sejamos o filho que está na casa do pai, trabalhando, esperando e servindo em tudo que for preciso, que sejamos esse filho que não vamos sair da casa do pai para depois pagar o preço. E no terceiro, que nós sejamos simples, humildes, quem sabe, como Abel, que ofereceu aquela oferta, pagou com a própria vida. Mas a palavra do Senhor diz que depois de morto, o que ainda depois de morto, aquilo que ele ofereceu para Deus ainda fala. Então mesmo que nós tenha que pagar com a nossa vida, mas que aquilo que nós, o rastro que nós deixar para trás, que nem diz aquele hino, o Marco Glorioso, não sei quem conhece aquele hino, que diz assim, o rastro dele vai ficando para trás na estrada da vida, deixando um rastro glorioso para quem olhar. Diz, e quando a sua alma voar pelo espaço infinito, a sua vida vai deixar saudades para quem ficar. Que os passos que nós demos, irmãos, que o rastro que nós deixar, que seja digno de outro vir e dizer, eu quero pisar bem aqui, eu quero pisar bem aqui, eu quero pisar, porque aqui eu estou vendo um exemplo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu peço que o Senhor todos os dias me lave, me purifique, me limpe, para que eu possa servir a Ele cada dia melhor, com todas as minhas fraquezas, com todas as falhas, mas nós estamos buscando. Quantos nesta noite querem ser como desses jovens que foram exemplo, que foi citado aqui, e que nós como último, trazendo a oferta, mas se nós precisar, deixar a oferta aqui do ladinho, e dizer, não, eu vou lá primeiro, eu vou primeiro me reconciliar com aquela irmã, eu vou primeiro me reconciliar, e depois eu vou chegar, Senhor, trazer a oferta. Eu não estou falando que você não pode vir. Vamos vir, todo mundo aqui para frente. Vamos vir com a nossa oferta. Vamos trazer ao Senhor a nossa oferta de gratidão. Vamos trazer a nossa oferta de humilhação, entendeu? De objetivo, de servir melhor a Deus. Aleluia. E que Deus está trabalhando na nossa vida. Deus está trabalhando na minha vida. Deus está trabalhando na vida, na nossa vida. Vamos ser um exemplo. Vamos ser um exemplo de cristão. Vamos que o nome de Jesus venha a ser glorificado através das nossas vidas. Aleluia. Aleluia, glória, glória, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se você sentiu tocado, se você está desanimado,
Se você está ficando enjoado da casa do Pai, não tem outro lugar melhor, não tem outro lugar melhor do que na casa do Pai, não tem. Não tem. E se nós temos fracassado muitas vezes, quando o pai disse: vai filho, vai trabalhar hoje na minha vinha, vai meu filho. E eu disse: não pai, eu não vou, não quero, eu estou cansado. E quando eu saí dali, eu me arrependi. Que nós sejamos ele. Deus tem misericórdia, Deus nos perdoa e diz: ah, o meu filho se arrependeu e agora ele foi, agora ele está trabalhando, né? E vamos fazer como Abel, trazer a nossa oferta diante do Senhor. E vamos dar uma ligadinha para aquela irmã, dá uma ligadinha e diz assim: irmã, você me perdoa? Aí ela vai dizer: do quê? Do quê? Porque você não fez nada para ela, mas você ficou sabendo. Até o Espírito Santo, que diz que o Espírito Santo é o maior dos fofoqueiros, tem gente que fala, ele conta, o Espírito Santo conta sim. O Espírito Santo colocou no teu coração que aquela irmã não está muito olhando com olhos bons para você. Aconteceu comigo, uma irmã falou mal de mim, eu fiquei muito magoada com ela. E daí eu fiquei triste, eu fiquei magoada com ela. E eu pensei: mas por que ela falou aquilo de mim? Eu não merecia. E daí eu não sentia mais comunhão com aquela irmã. E daí eu fui orar e disse assim: Senhor, o que eu faço? Eu não fiz nada para ela. Isso também foi alguns anos atrás que aconteceu. E o Espírito Santo falou assim comigo: faz o seguinte, faz um bolo e vai lá na casa dela e leva esse bolo e vai lá tomar um café com ela. Aí eu pensei: ok, até que não está tão difícil. Eu gostava na época de fazer uns bolos. Aí eu fiz um bolo. O difícil era enfrentar ela, porque, entendeu? Ela tinha falado mal de mim mesmo e me contaram, e eu fiquei magoada. Quando eu chego na porta da casa dela com aquele bolo, ela disse: irmã Ninfa, foi Deus que te mandou aqui. Foi Deus que te mandou aqui, irmã Ninfa. Meu Deus, entra aqui, vamos tomar um café. E eu falei para ela: irmã, eu senti de vir aqui tomar um café com a irmã. E não falei nada. Aí ela me abraçou e disse: ela disfarçou, falaram mal alguma coisa, não sei o que. Nada, irmã, nada, não tem mais nada. E o Espírito Santo falou: e se o Espírito Santo falar para você, você não fez nada, mas dá uma ligadinha para ela e diz: irmã, eu vou lá tomar um cafezinho lá com você. Entendeu? E daí nós chegamos aqui e vamos trazer a nossa oferta. Que Deus lave nós com o seu precioso sangue. Vamos orar nesse momento. Pode levantar as tuas mãos. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, ainda na tua presença, ó Pai. Ó Deus bendito, Deus todo-poderoso, te agradeço, ó Pai, por essa oportunidade, Senhor, de nós estarmos aqui nesta noite, ó Pai querido. Ó Deus bendito, que essa palavra, ó Deus, tenha achado guarida, ó Senhor, nos nossos corações. Senhor, se há algo, Senhor, que tu conheces, porque para ti, Senhor, nada é oculto, Senhor. Se há alguém, Senhor, nesta noite, que precisa, Senhor, de um renovo, Senhor amado, que precisa ânimo, Senhor, coragem, para que vá trabalhar na vinha, Senhor, que tu mandaste, Senhor, que tu mandou, Senhor querido, lá esturiando Aramanaias. Senhor, vem despertar nossas vidas nesta noite, Senhor. Ó Pai querido, Pai amado, Pai poderoso, venha ao encontro, Senhor, de cada coração, Pai, de cada servo teu, cada serva tua, Senhor amado. Senhor, que tudo aquilo que não vem de ti, Senhor, que caia por terra, Senhor amado, que caia por terra, Senhor, cada seta maligna, Senhor, que tenha sido enviado, Senhor amado, contra a mente, contra os corações, contra pensamentos, Senhor meu Deus, que caia por terra, Senhor,
Quebra, Senhor, quebra essas setas. Corta essa lança, Senhor, meu Deus. E dá liberdade, Senhor. Quebra, Senhor, essas correntes que muitas vezes, Senhor, com a nossa razão, ó Pai, nós ficamos presos, achando, Senhor, que a razão é minha, Senhor, meu Deus, que eu nada fiz, ó Pai querido. Mas purifica a tua igreja, Senhor. Purifica a tua igreja, purifica nós, Senhor. Meu Deus bendito, faz uma obra maravilhosa, Senhor querido. Ó Deus bendito, se nós estamos, Senhor, meu Pai, desanimados, Senhor, enfastiado do alimento, Senhor, que está na casa do Pai. Esse alimento, Senhor, que é colocado na mesa para que nós possamos nos alimentar. Se o inimigo tem falado que está enfastiado, que você quer coisas novas, Senhor, que nessa noite, Senhor, seja limpo, seja tirado todo pensamento maligno, que saia em nome de Jesus, e que nós continuemos na tua casa te servindo, Senhor, comendo, Senhor, se alimentando dessa comida saudável, Senhor, bebendo dessa água que é a tua palavra. Ó Deus bendito, Pai, e cada um de nós, Senhor, que nós possamos, Senhor, passar por uma transformação, Senhor, por um renovo, ó Pai querido, que não fique nada escondido, meu Pai, que nós não se esconda, Senhor, atrás, meu Deus, da oferta que nós queremos te oferecer, porque, Senhor, tu conhece tudo, Senhor, nada fica escondido, Senhor, tu conheces o profundo, tu conheces, Senhor, meu Deus. Nada nós podemos se esconder do homem, nós podemos querer se esconder, Senhor, meu Deus, é desse ou daquele, até do pastor, Senhor, meu Deus, mas de ti, Senhor, eu não posso me esconder, Senhor. Então, ó Pai querido, renova nós nesta noite, Senhor, que cada um saia daqui renovado, ó Pai querido, Deus de maravilha, aleluia, aleluia, santo. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o Senhor por esta palavra. E como o salmista Davi disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Porque o que acontece é que o nosso inimigo, ele faz de tudo para sujar o nosso coração. E a nossa luta diária é para manter um coração limpo. A nossa luta diária é para manter um coração que agrada ao Senhor, para que a gente possa vir um culto e não perder aquilo que viemos oferecer, para que nós viemos na presença do Senhor e não possamos perder aquilo que foi determinado para nós aquele dia, porque nós permitimos a sujeira ficar. Guarde o teu coração, não aceite que o teu coração ande sujo, não aceite emprestar a tua boca para o acusado, para falar do teu irmão. Você não precisa ajudar o diabo no trabalho dele, ele já sabe fazer isso muito bem. A Bíblia diz que ele vai diante de Deus acusar os filhos do Senhor. E quantas vezes ele encontra em nós o testemunho que ele precisa para manter um outro irmão preso. Por isso que nós precisamos nos arrepender diante do Senhor. A Bíblia diz: quando vos ajunteis, o que vocês têm? Tem salmos? Tem louvor? Tem ação de graça? É isso que nós precisamos fazer quando nos ajuntamos. Não falar um do outro. Nós precisamos abençoar. Nós precisamos ser aquele que para a obra do diabo. Nós precisamos ser aquele que fala. Porque quando um se levanta, a mesa ela se cala. Porque quando Deus pode usar um para dizer: não, meu irmão, vamos orar para o fulano, vamos abençoar a vida dele, vamos abençoar a vida dela, aí a obra do diabo é parada. E é isso que o Senhor quer fazer por nós, quer nos ensinar a amar o nosso irmão, a caminhar com ele nas fraquezas dele. E uma coisa, enquanto a irmã Ninfa pregava, foi muito incrível, porque às vezes a palavra do Senhor diz assim: quando você vier ao altar e você se lembrar, mas sabe o que o diabo faz? Ele traz o espírito de amnésia. Ele não deixa você lembrar.
isso que você vem culto após culto e continua repetindo a mesma coisa, e a obra do Senhor não pode ser exercida na sua vida. Por quê? Porque o jogo está parado e você quer continuar jogando, e o Senhor falou assim: epa, tem algo para consertar primeiro. Tem algo para consertar primeiro. Que a nossa consciência venha a ser tocada pelo Espírito Santo de Deus nessa noite. Porque a Bíblia disse: no que depender de vós, tenha paz com todos. No que depender de você, tenha paz com a sua família. Mesmo se eles falarem mal de você, independente do que eles pensam de você, mas no que depender de você, no teu coração, você precisa abençoar. E você precisa amar e orar para que o Senhor possa fazer a obra na sua família, na sua casa. Amém? Põe a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo os teus filhos essa noite. Que essa palavra, ela venha, Senhor, produzir o fruto pelo qual ela foi lançada. Eu abençoo os corações aqui essa noite, o coração dos filhos, dos servos do Senhor. Que eles possam fazer aquilo que o Senhor tem clamado para eles fazer. Que possamos ser filhos obedientes, filhos que dá prazer ao Pai, filhos que não se demorem em cumprir aquilo que foi ordenado. Eu abençoo o teu povo esta noite. Eu abençoo teus filhos essa noite para rejeitar a mesa do diabo. Eduarda, o Senhor me mostrou uma mesa. Enquanto eu estava aqui orando, o Senhor me mostrou uma mesa com muitas coisas que foi oferecido para você. Só que essa mesa não é uma mesa do Senhor para você. E você tem comido dela. E o Senhor está te dizendo: não é tempo de comer de outras coisas que não seja eu. O inimigo tem distraído a sua mente por causa daquilo que Deus quer fazer em você, por causa do propósito que Ele te trouxe para este lugar. Ele quer te fazer esquecer daquilo que Ele fez, de quem você realmente é. O Senhor te convida hoje a abrir mão dos pratos que o inimigo quer te dar, porque há uma mesa muito maior, há uma mesa muito melhor que o Senhor tem para você. Há uma satisfação que a tua alma tem somente em Deus. Que essa noite você possa receber isso no teu espírito e não permitir que nada venha roubar aquilo que o Senhor colocou dentro de ti. A chama do fogo da presença do Espírito Santo, porque Jesus te ama. Amém, meu amor? Eu abençoo o teu povo essa noite. Eu abençoo a tua igreja com uma semana de paz, de ânimo, de força, de coragem, de revelação. Que o Senhor continue trazendo à luz aquilo que está nas trevas, trazendo, Senhor, ao nosso entendimento aquilo que só o Senhor pode. Toca-nos, ó Pai. Abençoa-nos, ó Pai, com a tua presença e com a tua graça, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor.